Dei um celular para o meu filho e quais regras devo implantar? Esse é o tema da live de hoje. Eu vou até já fixar aqui embaixo. Esta live faz parte de uma série chamada Adolescer. Adolescer, na série Adolescer, eu abordo transformações físicas e emocionais da adolescência. E hoje, não fixei aqui. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Soraya, meu filho tá fazendo, não sei, aí uns 12 anos, 13, 14. Quero dar um celular para ele. Tô pensando em dar um celular para ele. E queria saber quais regras eu coloco, né? O ideal é, no momento em que a gente vai dar o celular pro filho, já realizar os combinados. Tá? Então sentar com o filho antes de dar o celular e fazer os combinados. Tá? Então a gente vai abordar esse tema aqui hoje. Eu costumo começar com alguns exemplos. Aí eu venho pro chat para ler alguns comentários de vocês. Então se vocês estão passando por isso, se estão passando por esse momento, ou então, Soraya, já dei, e agora? Não faz mal. Regras são regras, combinados são combinados. Então a gente pode colocar isso a qualquer momento, tá? Então também vou falar disso no final. Então se você tá passando por isso, conta aqui pra mim a sua situação e daqui a pouquinho eu venho aqui ler os comentários no chat, tá? Então, os meus exemplos eu geralmente trago de experiência profissional, ou do curso, de mães do curso, ou de mães que eu atendo no consultório, né? Gente, se vocês puderem me ajudar a divulgar a live, eu agradeço, tá? Colocando no aviãozinho. Eu tô vendo que o Instagram tá segurando para as minhas divulgações, não sei o que tá acontecendo. Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Teve uma mãe que falou assim para mim: Soraya, eu peço pro meu filho sair do celular, mas ele não sai. Então eu expliquei, né? E eu explico várias vezes aqui no canal. Eu até perguntei se esse tema já estava meio batido ou se era interessante falar. Eu achei interessante porque não é que não é interessante, aquilo é muito importante, né? Então, por mais que a gente fale bastante, sempre tem o que ser dito, né? Então, para essa mãe, o que eu expliquei para ela? Ele não vai sair do celular. Não adianta eu esperar isso do meu filho. Porque na adolescência a gente quer fazer o que é gostoso. Não o que é bom para minha saúde. Eu quero fazer o que é gostoso. E o que é gostoso nessa idade? Tá aí, conectado. Ou na rede com os amigos, ou no WhatsApp com os amigos, ou nos jogos online. Então ele não vai ter maturidade de falar, puxa, realmente já deu essa minha 1h30, eu vou parar. Ou, nossa, puxa, já deu meu horário, tá na hora de eu parar. Não, gente, ele não vai ter essa maturidade. Quem tem essa maturidade é o pai e a mãe. E quem tem que fazer isso são os pais. Tá? Então não adianta eu ficar falando pro meu filho parar. Não adianta eu ficar falando pro meu filho, não. Eu tenho que agir. Então quando os meus enteados já chegam aqui, porque tem esse revezamento, né? Casa da mãe, casa do pai. Eles já chegam, eu já ajo. Não adianta ficar falando, olha, vocês já sabem que não pode ficar 1h30, mais do que 1h30. Não adianta ficar falando isso. Piscou o olho, eles vão pro celular, lógico. Então não esperem isso do filho de vocês. Vocês vão trabalhando isso. E claro, quanto mais velho, mais maturidade, aí sim ele começa a enxergar e ele começa a se policiar. Mas esperar esse policiamento
essa disciplina de uma criança de 10, 11, 12, 13, 14, dependendo até 15, 16, dependendo da maturidade. Difícil, gente. Tá? Então, para essa mãe eu tive que explicar, não, ele não vai. Cabe a você isso. Tá? Então, esse era o primeiro exemplo que eu trouxe da prática. 2 foi uma situação bem difícil, isso foi do consultório. Eu atendo uma adolescente que começou a namorar. E eles estão namorando já faz um tempo, só que os pais dele não aceitam esse namoro. E os dois, que são novinhos, decidiram fugir. Ai, Soraya, mas eu nunca imaginei que minha filha faria isso. Mas nunca me passou pela cabeça que isso aconteceria. Lógico que não. Quem imagina isso? E essa situação, vamos dizer que os dois são crianças bem intencionadas. Se gostam e por imaturidade, por não ter noção do que estavam fazendo, fugiram. Mas quantas histórias nós não vimos aqui nas lives de adolescentes nos contando de namorados que se passavam por adolescentes e que depois, né, os adolescentes descobriram que esses namorados virtuais eram adultos. E nem vamos entrar nesse, porque aí realmente é um perigo. E fogem com esses namorados. Então, se eu não tenho a localização do meu filho através do celular, muito mais difícil eu encontrá-lo. E quantos sequestros não acontecem assim? Porque adolescente cai no conto de fada. E não é só a menina, o menino também. Então eu preciso dessa localização do meu filho no celular. E 3 foi um exemplo aqui na rede, né? Que fazendo uma live. Eu sempre tenho uns adolescentes que participam das lives, né? E aí eles nos ajudam, sempre com dicas, né? Sempre com dicas. E por um tempo tem ela lá que aparece aqui, participa de algumas lives, aí ela some, depois ela volta, aí ela some. E uma vez ela nos contou aqui que nos jogos online chegou um adolescente, chegou uma pessoa se passando por adolescente, começou a se fazer amizade nos jogos online. Aí ele começou a paquerar uma das meninas. E aí ela lá disse que falava pra menina: esse cara é adulto. Esse cara é adulto. Então, quer dizer, uma adolescente avisando a outra adolescente: olha, cuidado. E a outra adolescente não acreditou. Então ela foi envolvida por esse adulto e começou a namorar. Então, se os pais não têm o controle sobre isso, eles não ficam nem sabendo o que está acontecendo. É muito perigoso, né, gente? O filho estar à mercê aí das redes é como se eu deixasse meu filho solto na rua. Então, quantas mães não me falam: ai, Soraya, mas eu não tenho coragem nem de deixar ele lá na esquina comprar pão? Não tem coragem de deixar na esquina comprar pão porque tem medo? Mas deixa o celular na mão do filho sem controle.
Será que tem mesmo muita diferença? Bom, daqui a pouco a gente entra nas regras. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Ah, boa. Sou vó e mãe de adolescente. Amo ouvi-la. Ah, legal, Marli. Marli, sabe que eu tenho muita avó aqui no canal? Muita avó. Agora eu nunca tinha ouvido falar vãe. Foi uma boa. Bem-vinda. A Sara falou assim, o meu já tem. Deve ser o celular, né? Mas precisei colocar aplicativo de bloqueio. Vamos falar disso. Sara, depois me conta qual é o aplicativo que você usa pra gente dividir aqui com as mães. A Nath falou assim, meu filho estuda pela manhã e quando chega da escola passa tarde no celular. Não sei o que fazer. Nath, aqui no canal eu tenho 4 lives sobre celular, tá? Então, meu filho mudou a senha do celular, o que faço? Essa é uma live. Outro, meu adolescente não larga o game. O game é a mesma coisa que o celular, tá? Então, essa é outra live. Daí teve uma outra live que era de acolhimento com escuta, que eu trazia uma mãe para participar, que falava exatamente desse mesmo tema. Meu adolescente não larga o game, que é largar o celular, tá? E outro, o meu adolescente não sai do celular. Então eu tenho muito conteúdo para você aqui no canal. Assiste essas lives que vão te ajudar, tá bom? Precisa diminuir e, como eu falei no começo da live, não cabe a ele fazer isso. Cabe a você, tá? Não espere dele essa atitude que ele não vai existir, tá bom? Até uma vez, meu enteado, eu achei muito bonitinho isso. Ele participou de uma palestra sobre TikTok e ele teve uma consciência sobre isso, né? Então ele chegou bem assustado, dividiu comigo o que ele tinha aprendido e pediu para o pai dele bloquear de vez o TikTok da vida dele. E depois de um tempo ele voltou. Então você vê que por mais que ele tenha maturidade naquele momento de puxa, isso aqui me faz mal, isso aqui pode trazer isso, aquilo, a ficha dele caiu naquele momento. Mas depois eles são muito novos para sustentar isso, tá? Então eles precisam sim da nossa assessoria, do nosso controle. E não esqueçam, controle como é que as pessoas falam? Limite. Limite é amor, tá? Deixar o meu filho solto sem essa supervisão, isso traz insegurança e pode trazer repercussões graves ao meu filho, tá? Oi, Cauê. Elisa, boa noite. Gente, ninguém tá passando por nenhum problema com o celular. A Ione falou, boa noite, querida. Nath, boa noite. Isso, boa, Sara. Family Link é o que o meu marido usa. O adolescente não precisa ter um e-mail da Google. Obrigada pela sugestão. A Meire falou, tenho 2 filhos de 12. Eu não sei o que é NW, dei ainda, eu acho que é eu. Mas estou pensando em dar. Quais regras estabelecer com eles? Que bom que você está aqui, que bom. Vamos falar disso. A Ellen falou, eu uso o Family Link. Eu acho que é o que mais o pessoal usa, né? E pelo meu celular coloco tempo, restrição de conteúdo. Em alguns jogos e aplicativos tem limite de uso. Isso faz ele ter que administrar o tempo que ele tem. Muito bom, Ellen. Obrigada pela dica. Tá bom. Então, vamos lá. Então, Soraya. Não. Soraya, eu tô pensando em dar um celular pro meu filho. Meu filho já tem 12, 13, 14 anos, tá entrando aí na adolescência. E eu tô pensando em dar um celular para ele. Que regras você me sugere, me orienta
a implantar antes disso, né? Ou então, Soraya, eu já dei um celular para o meu filho. Tarde demais? Não, não é tarde demais. Limite é amor. Então você vai sentar com o seu filho e vai trazer essas regras que a gente vai conversar, tá? E essas regras eu sugiro que sejam feitas por combinados. Então sentem juntos, papai, mamãe e filhos, sentem juntos antes de dar o celular e tragam um combinado, tá? Então primeiro façam isso por combinados, tá? Sentem numa reunião, eita o joinha aí, sentem numa reunião familiar e conversem sobre isso, tá? Então primeiro, façam combinado. Segundo, expliquem que vocês, deixa eu pegar meu outro celular que eu gosto de mostrar. Expliquem que vocês terão acesso às senhas e logins. Então eu aprendi isso com a primeira mãe que comprou o meu curso. Nossa, já faz muito tempo. Então ela me contou que isso eu fui aprendendo com ela, na verdade com a filha dela, né? O adolescente ele tem vários logins. Não sei se vocês sabem o que é logins. Para você entrar na rede social, você tem que ter um login, você tem que ter um nome, né? Então, o meu, por exemplo, é... Como que é o meu mesmo? Doutora Soraya. Mas eu tenho também o login... Puxa, aqui eu não vou ter. Soraya Médica Homeopata. Que é um outro Instagram que eu tenho. Que aí eu falo de homeopatia. Eu tenho um outro também que eu ainda vou falar mais sobre crianças pequenas. Isso são os logins. E o adolescente hoje, ele tem o login dele e tem o login fake. Nem todo adolescente, mas muitos deles. Então você precisa ter acesso a todos os logins e todas as senhas, tá? Então na hora que eu clico aqui em cima, onde está o meu login, o Instagram me mostra quantos logins eu tenho. Tá? Então senta com seu filho, se você já tem, né? Se o seu filho já tem celular, senta com seu filho, abra aqui a parte de logins e converse com ele sobre todos os logins que ele tem. Então não esqueça, não é só a senha da rede social real. Você também precisa da rede social fake, se ele tiver. E outra, hoje tem rede social, é incrível, o Brasil é um dos que mais acessa a rede social do mundo. E é o que mais acessa todas as redes. Então não esqueçam que tem o login e a senha do TikTok, do Instagram, do YouTube, do WhatsApp, do Discord, do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que. Tá? Então vocês precisam ter todas essas senhas e todos os logins. Então esse item 2 aqui, o que eu acho que talvez muitas mães não saibam, é que eles têm... Ai meu Deus, essas manifestações. É que eles podem ter vários logins, tá? Não sei se vocês sabem, conta aqui pra mim, gente, vocês sabiam que a maioria dos adolescentes tem mais do que um login? Conta aqui pra mim só pra eu saber. Bom, então você sentou numa reunião para fazer os combinados. 2, ter acesso a todos os logins e todas as senhas, tá? 3, controle parental por aplicativos. Então, o que é controle parental? É o que a Sara estava falando aqui. Soraya, eu tenho Family Link. Então, é um aplicativo que você baixa, gente, no seu celular. Facinho, tá? É só, se você tem
a Apple é lá no Apple Store, se você tem o Android é no Google Store, vai lá, baixa o aplicativo com esse nome. Eu vou falar no final algumas sugestões, tá? E baixa o aplicativo e lá você vai aprendendo a mexer, né? Cada um vai ter o seu jeitinho, tá? Então, controle parental por aplicativo. Controle dos pais, quer dizer, né? Controle dos pais sobre o celular do filho por aplicativo, tá? Então, essa é a regra 3. 4. Controle dos conteúdos. Então, não é só controlar o celular, o que está acontecendo ali no celular do meu filho. Porque nesse aplicativo você tem o controle de quantas horas ele ficou, o que ele acessou. Você fica sabendo por onde ele navegou durante o dia. Tá? Então, ele vai falar ali, ele navegou X horas pelo TikTok, X horas pelo YouTube, X horas pelo Spotify. Hoje eles usam bastante o Spotify. X horas pelo WhatsApp, então você fica sabendo ali por onde ele navegou e quanto tempo ele ficou, tá? Mas, além de ter esse controle por onde ele navega, eu sugiro, que é o item 4, controle de conteúdos. Então, eu não quero, por exemplo, que meu filho tenha acesso a pornografia, por exemplo, jogos de aposta, conteúdos de suicídio, de racismo, pedofilia. Tem uma juíza hoje que tem um canal que está divertindo sobre as redes sociais. Eu esqueci o nome do canal dela. Eu vou dando uma olhada aqui e já enquanto isso eu vou falando. E aí ela estava falando de uma rede chamada Project Z, que eu não sei se todos sabem aqui, o Discord é uma rede já um pouquinho mais velha, mas que muitas mães não sabem, que vamos falar que assim, é quase primo do Instagram, é quase primo do WhatsApp, porque dá para conversar, montar grupos e tal, só que lá é tudo liberado. Então, é uma rede que traz um desconforto para pais de adolescente. E aí diz que esse Project Z tá recebendo as pessoas que foram deserdadas do Discord. Então, assim, o Discord, que já era uma rede, que já é conhecida por não ter limite algum, conseguiu mesmo assim expulsar algumas pessoas, e essas pessoas estão nesse novo aplicativo. Então essa é uma que eu sugiro bloquear. Não tem por que ter acesso a essa rede de crianças e adolescentes, né? Então sempre ficar ligado, que sempre tem uma coisa nova, gente. Então aqui essa juíza, o canal dela chama Protocolo Eu Te Vejo. Então ela pega, né, esses casos como juíza, né? Ela pega esses casos e ela fala bem claramente o que está acontecendo. Então é interessante dar uma olhada na rede dela, viu? E aí ela falou desse aplicativo, então eu não conhecia. Foi assistindo o conteúdo dela que eu soube, tá? Então, regra 4, controle de conteúdos, tá? Regra 5, controle de horário. Então, o que é horário? Além de controle de tempo, que eu vou falar daqui a pouco, controle de horário. Então, eu tive um paciente que falou assim: por que eu não posso dormir? Era das 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso. Das 3 às 11 da manhã. Então, qual era a ideia dele? A ideia dele era ficar no celular até as 3 da manhã e dormir as 8 horas que ele precisa, das 3 da manhã às 11. E ele realmente estava convencido de que ele estava fazendo
o que é saudável. Ele falou para mim, ué, mas eu tô dormindo 8 horas. Mas ele não entendia que, além de eu dormir 8 horas, eu preciso dormir no horário em que o meu corpo precisa estar descansando. Por causa da produção de hormônios, por causa do cérebro, enfim, tem várias coisas envolvidas. E quem não sabe sobre isso, eu tenho uma live falando de sono, tá? Deixa eu até ver aqui. Tem uma live chamada Meu Adolescente Quer Virar a Madrugada Acordada. Então, quem quiser, assiste essa live. Então, eles não têm essa noção e nem têm como ter, porque eles ainda não têm maturidade para entender. De que não pode estar no celular de madrugada. Então, deu 9 horas, tem que estar desligado o celular. Se você pretende dormir 10 horas, né? Porque aí você tem que dar uma horinha aí de descanso para sua mente, né? Para conseguir dormir. Então, não é só o controle de tempo, mas também controle de horário. Tá? Então, 5. Não deixar jogar à noite. Isso afeta o sono, afeta a escola e afeta a saúde. Então, colocar limite de horário. Não deve passar das 9, tá? Para ter um bom rendimento escolar. Lógico, crianças então que acordam às 5, porque tem muita criança que acorda às 5. Então, esse acesso tem que terminar antes ainda. De 1 a 1h30 antes de dormir. Tá? Então, 5, controle de horário. 6. Controle de tempo. Tempo de duração no celular. Gente, a rede social, ela é produzida para viciar. Eu sempre falo aqui, quem ainda não assistiu, precisa assistir o documentário Dilemas da Rede. Então, ele mostra ali que a rede é produzida para te segurar. Então, ela vai te trazer uma postagem, você terminou de ler a postagem, ela vai te trazer outra postagem de assuntos que você gosta. Porque o intuito é te segurar. Os jogos online agora são online. Então, o que quer dizer online? O seu filho ele tem que estar ligado no jogo. Não dá para apertar pause hoje. Né? Antigamente a gente falava, filho, aperta pause aí nesse jogo. Hoje ele não aperta pause. Porque se ele apertar, se ele sair do jogo, ele perde ponto. Porque tá todo mundo jogando junto, ao vivo. Então ele tá jogando com pessoas desconhecidas e com amigos também conhecidos. Todo mundo junto. Não dá pra falar, ô gente, para um pouquinho, que eu preciso ir ali almoçar e já volto. E eles não são bobos. Por que eles criaram esse online? Para ser mais legal? Ou para te prender na rede? Para aprender, né, gente? Lógico, tem que ser legal para aprender. Então, esse controle de tempo tem que ser feito pelos pais. O filho tem que ter ali 1h30 no máximo de acesso às redes. As redes não, ao celular, né? Porque a rede é só uma coisa, né? Tudo. Se for antes da adolescência, então, gente, menos ainda. Se for pequenininho, então não tem nem que ter celular, né? Então é 1h30 e ele não vai conseguir ficar só 1h30 por livre, espontânea vontade. Ele tem que ser controlado pelos pais. E aí os aplicativos ajudam. Tá? Então, eu sugiro aí 1h30, não passar de 1h30. E não esquecer que isso não vai vir espontaneamente do filho. Por quê? Porque a rede social e os jogos vão segurar o seu filho. E ele não vai ter maturidade para vencer isso. Assim que ele começar a ter, aí você vai deixando ele mais livre, tá? Então, essa era a regra 6, né? 7. GPS sempre ativo. Então, controle de localização indiscutivelmente ativo.
Ah, mas eu vou saber se o meu filho tá até no banheiro. Vai saber se o seu filho tá até no banheiro. Porque na hora que, e se Deus quiser não vai, acontecer alguma coisa, você vai saber onde é que tá o teu filho. Então, o iPhone hoje ele já tem isso de localização. Então, um iPhone enxerga o outro. E essa localização tem que estar aberta, como é que é? Vitaliciamente. Para sempre. Não pode ser desligado. E tem vários, eu vou falar de alguns aqui no final, vários aplicativos que também fazem isso, tá? O próprio Waze tem isso, né? Essa localização, tá? Então, tem vários aplicativos que fazem isso, além do próprio celular, tá? Então, GPS ativo. Se um dia acontecer alguma coisa com seu filho, você vai saber onde ele tá. Meu filho foi cabular a aula com os amigos. Isso é muito comum, muito comum. É uma infração às regras que eles fazem. Muitas vezes o adolescente faz isso. E se um dia acontece alguma coisa com eles? Como é que vocês vão saber onde é que eles estão? Então, esse GPS tem que estar ativado, tá? Desculpa. Então, GPS ativo. Esse era o item 7. 8. 8 era assim: se você não fez isso com o seu filho até agora, faça de agora em diante. Ai, Soraya, mas eu nunca coloquei regras aqui em casa. Não importa. Filho, assisti uma live que me fez parar para pensar e de agora em diante as coisas vão mudar. E aí você senta com ele do mesmo jeitinho, senta e faz os combinados. Então, se quer continuar com o celular, e traga todos os porquês, como a gente está conversando aqui, tá? Então, vai acontecer isso por causa disso, isso por causa daquilo, tá? Então, não importa se o seu filho já tá mais velho ou já tem o celular, você ainda não tinha colocado essas regras e quer passar a colocar, não faz mal. Tá? A gente tá aqui aprendendo. Tá? E pais também aprendem. Tá bom? Então, 8. Não fez isso? Faça. Diga que assistiu a live, aprendeu e implante. Tá bom? Então, esse é o item 8. 9, bonitinha, pulou. Fui pro 10. Meu Deus. Então, 10, que é o 9. Mostre para ele que ele não é adulto. Eu não sei se vocês sabem disso. Como o seu filho não é adulto, você responde pelos conteúdos que o seu filho posta. Tá? Então, se um dia acontecer alguma coisa grave, que a polícia seja envolvida, quem responde pelos conteúdos do seu filho é você, porque ele não é adulto. Ai, mas eu nunca imaginei que meu filho fosse fazer isso para a justiça. Isso não tem valor, porque lógico que os pais não imaginam. E por isso que tem que estar junto. Tá? Então, explicar isso pro filho e talvez, não sei se, né, de repente os pais não sabem, contem aqui pra mim se vocês sabem. Vocês respondem pelo filho. Tá? Em muitas situações responde. Então, mostre pra ele que ele não é adulto, que você que é o adulto responsável. Tá? E o 10, eu trouxe aqui algumas sugestões de aplicativos. Tá? Então, se vocês puderem, eu vi que algumas mães já compartilharam, né? Sugestões de aplicativo de controle parental. Eu trouxe algumas sugestões, mas eu realmente só conheço o Family Link, tá? Que é o do Google. Então, tem o Custódio, que é muito falado. Aura,
que eu não conheço, o Family Link, que a maioria usa, Norton Family, AirDroid, Bark, NetNanny. Bom, esses 7 são os de controle parental. Controle parental é aquele que eu falei de controla o tempo, controla o conteúdo, controla o que ele acessou, tá? Então, o do controle parental são esses. E o de localização, o do iPhone, Life 360, Find Kids, iSharing. E aí, quem tiver mais sugestões, eu agradeço se colocar aqui no chat, que aí eu vou ler agora o comentário de vocês, tá bom? Então, vou voltar aqui pro chat. E finalizei a minha listinha, tá, gente? De regras que eu acho que precisam ser impostas. E sempre conversadas. Acho que cheguei aqui. A Ellen respondeu aqui, né? Marta, você instala no seu celular. Lá faz todo o passo a passo e vincula o celular da sua criança. Daí ela põe... Eu não sei o que é essa abreviação. Ah, adolescente. Então é isso aí, você entra, baixa o aplicativo pelo lugar que eu falei, né? Então, ou se for iPhone pelo Apple Store, se for se for Android pelo Google Store, tá? Baixa o aplicativo como outros aplicativos, tá? Como se fosse baixar um outro aplicativo qualquer. Põe esses nomes que eu trouxe de sugestão, baixa o aplicativo e vai seguindo lá o passo a passo que ele linka um celular com o outro, tá? A Nil falou boa noite. A Ione falou, minha filha tem 15 anos e converso sempre com ela. Percebo que diminuiu o tempo que fica ao celular. Muito bom, Ione. Mas não adianta só o conversar sobre isso, tá? Precisa ter uma noção do que está acontecendo, sempre ter essa liberdade de olhar como é que estão as redes, tá bom? A Marta falou, muito obrigada, vou me informar. A Ellen falou, tal login Fulonap VD. Eu não conheço. Ah, login fulana. Fulana PVD, é isso? Fulana PVD. PVD. O que é PVD? Ai, Ellen, foi boa, eu não sabia dessa. O que é fulana PVD? PVD. Não caiu minha ficha. A Elisa falou que sabia. Provavelmente era quando eu perguntei dos logins, né? A Raquel falou, qual o aplicativo? Eu acho que você estava perguntando quando eu falei do Family Link, né? Sara falou, doutora, meu filho acabou de me mandar um TikTok de um professor apoiando o banimento de aplicativo de... Banimento? Sara, cada um vai trazer a sua visão, né? A minha visão é o contrário. Mas cada um tem a sua visão, né? Cantinho da Arte falou, sei de uma coisa... É super difícil ser mãe de adolescente. Que bom que você tá aqui no canal e espero poder ajudá-la, tá? Eu gosto muito de adolescente. Soari falou, qual seria a idade ideal para dar um celular para criança? Para criança nunca. Para adolescente depois de entrar na adolescência, quando você realmente achar que não tem mais escapatória. Depois dos 12, 13, 14, tá?
Agora, se não há um interesse, por exemplo, eu tenho uma paciente de 13 anos que não tem interesse nenhum no celular. Então, não precisa, não tem por que você incentivar isso, tá? Cantinho da Arte falou assim: confiei e tive várias surpresas com a filha. Muito obrigada pelo seu depoimento. Esse seu depoimento foi muito importante. Porque é isso aí, a maioria pensa, puxa, mas jamais que a minha filha vai fazer isso, jamais que meu filho vai fazer aquilo. E acontece. Tá? Então, tem que estar junto. Eles não têm maturidade para isso. Então, olha só esse depoimento, né? Tem que ter regra sim. Depois, nós pais sofremos. É isso aí. Obrigada pelo seu depoimento. A Ione falou, sim, eu sei. Maria falou, boa noite. Fabi falou assim, boa noite, Soraya. Te acompanho no Instagram e adoro seus conteúdos. Obrigada. Me dá uma ajuda. Meu filho de 13 anos só quer dormir depois que chega da escola. Não se alimenta e quer ficar no celular. Aí você precisa assistir várias lives. Uma delas é a que eu falei do sono. Depois você assiste essas... quantas são mesmo? Aí você assiste essas 4 do celular, tá bom? E aí você vai aplicar o método POC e ver o que está por trás disso. Não se alimenta me chamou a atenção, tá? Então, precisa ver se está acontecendo alguma coisa. Então, aplica o método POC e vê o que está acontecendo, tá? O que posso fazer para ajudar ele. Então, assiste esses conteúdos mais longos, não fica nos videozinhos curtos, não, tá? Assiste as lives, aplica o método POC e vê o que está por trás disso. Ela falou, desculpa, não viu o assunto, não faz mal. Tayane falou, atendo adolescentes. Sou mãe de uma adolescente de 13 e concordo com absolutamente tudo. Legal. A gente que atende esse público percebe o quanto eles são vulneráveis e os pais não têm noção do conteúdo. Olha que frase importante, os pais não têm noção. Vocês não têm noção do mundo que eles estão vivendo, porque a gente não viveu esse mundo. Então precisa estar junto, tá? Obrigada pelo seu depoimento. Suari falou, meu filho tem 10 anos e está querendo muito um celular. Eu empurraria um pouquinho mais. Mas depende de como é que tá o contexto na escola, né? Bom, gente, é isso. Então, comprou um celular, filho tá ali com 12, 14 anos, sentiu que, puxa, meu filho tá querendo bastante, acho que tá na hora. Coloquem esses combinados, tá? Sente, converse com o filho, coloque esses combinados. Ah, Soraya, meu filho já tem o celular, não faz mal. Assista de novo essa live, senta com ele e coloca essas regras. Não adianta só achar que eu converso bastante com ele. Não, precisa estar ali sabendo quais são os logins, sabendo qual é a senha, controle do que ele está entrando, controle da localização, precisa disso, tá, gente? É importante. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a importância disso, entra nessa rede dessa juíza, que é o protocolo Eu Te Vejo. Dá uma olhada nos depoimentos que ela traz ali, que são importantes para a gente saber que tem muita coisa ruim acontecendo nas redes. Então não dá para deixar o filho solto, que é a analogia que eu fiz. Não dá para deixar o filho solto no meio da rua. Então, do mesmo jeito que eu não deixo meu filho solto no meio da rua, eu não posso deixar meu filho sem controle algum das redes sociais e dos jogos online. Tá bom? Então, eles precisam dessa assessoria nossa, eles precisam desse limite, e dar limite é dar amor. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quem puder, compartilha esse conteúdo com as amigas.
E para quem é novo no canal, muito bem-vindo. Todo dia tem conteúdo, todo dia tem um vídeo curto, mas eu sempre sugiro, não fiquem só nos vídeos curtos, assistam as lives, tá? Eu tenho muita live gravada, gente, eu tenho sei lá quantas lives gravadas, tá? Então tem muita live gravada, muito conteúdo longo. Esses sim são os que fazem a gente pensar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser que eu produza um conteúdo para você, me manda uma mensagem. Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos, estou passando por tal coisa, aí eu produzo um conteúdo para você. E para quem é novo no canal, assista essa aula gratuita que fica aqui no meu link da bio. Então tem a minha fotinho, tem uns escritinhos. Aqui embaixo tem um link, você vai parar numa página rosa. Eita, abri o link. Nessa página rosa, no primeiro botão, você clica, vai parar numa outra página que tem uma aula. Essa aula gratuita que eu explico como é que funciona o método POC, que a gente acabou falando pouco hoje, mas é muito importante. E eu também ensino uma ferramenta de como demonstrar amor ao filho adolescente. Essa aula é muito legal. Então, se você estiver chegando no canal agora, assista essa aula que vale a pena, tá bom? Gente, muito obrigada por terem compartilhado a intimidade de vocês, por terem participado da live. Grande beijo. Quem quiser também tem uma comunidade que eu aviso que eu tô entrando na live, tá? O link tá lá no story. Ou então depois, se você estiver assistindo isso gravado, tá lá no link da bio também, tá? Então tem uma comunidade que fica em silêncio. Eu só aviso na hora que eu tô entrando. Só avisos, né? Tô entrando... Elisa falou, onde eu encontro a juíza? Eu falei o canal dela, Elisa. Já falei umas 2 vezes aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Protocolo Eu Te Vejo. Tá? Perdi, esqueci o que eu tava falando. Quem quiser entrar nessa comunidade, clica ali no link da bio. Clica no link da comunidade, vai parar lá no WhatsApp que eu aviso na hora que eu tô entrando. Tá bom? Grande beijo, bom descanso, até mais!